Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Dente em Foco, que traz informações de qualidade sobre odontologia, saúde bucal e bem-estar. Eu sou Cibele Malta e hoje, nesse episódio, vamos trazer um assunto muito importante, de extrema relevância, que desperta o interesse de muitas pessoas. Como conquistar um sorriso bonito sem perder a naturalidade. Hoje vamos receber aqui uma cirurgiã dentista, especialista em dentística restauradora, para explicar quando os procedimentos estéticos são indicados, quais são as opções disponíveis e como evitar exageros, respeitando a particularidade de cada paciente. Vamos receber a doutora Thaís Guzmão. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Cibele, pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando e partilhando desse tema tão relevante que a gente está tão presente no dia a dia do consultório. Verdade. Doutora Thaís, minha querida, quando se fala em estética do sorriso, né? Muitas pessoas, elas associam a estética apenas a dentes muito esbranquiçado ou perfeitamente alinhado. Mas, na sua visão como especialista, o que realmente significa ter um sorriso bonito e natural? Então, hoje, né, a estética ela é muito buscada no geral, né? Seja estética do sorriso, estética facial, estética corporal. Mas eu sou da linha que a estética realmente é aquilo que é harmônico, né? A gente não dá para dizer que um sorriso ele precisa ser extremamente branco, extremamente alinhado. Mas o que é harmônico é aquilo que não grita, né? Eu sou muito da linha de que o belo é aquilo que não grita. Então, um sorriso alinhado, que tem uma simetria, que os dentes estão ali proporcionais, né? E tudo isso vem da naturalidade do sorriso. Então, a estética, ela parte desse ponto, né? Ela não é algo relativo, por mais que muitas vezes uma pessoa prefira um sorriso mais branco, outra menos branco, mas ela é algo realmente que vem do que não grita, mas do que é belo, do que vem, do que fica organizado, daqueles dentes, cada um no seu lugar. Então, ela vem realmente desse lugar em que a harmonia prevalece. E quando se trata, né, muita gente não sabe que a especialidade mesmo que proporciona a estética do sorriso, essa tão querida dentística restauradora. Fala do papel da dentística na estética do sorriso, diretamente assim. Realmente, a dentística muitas vezes o nome da especialidade não é tão difundido. As pessoas falam odontologia estética e termina a gente falando isso justamente por ser de mais fácil entendimento. Mas a dentística é justamente a especialidade que trata da forma do sorriso, né? Da forma dos dentes, a gente vai restaurar os dentes. Por isso que se chama dentística restauradora, onde a gente pode restaurar dentes, tratar da forma, tratar do tamanho, tratar de como aquele dente se comporta ali na boca, né? Então, a gente vai fazer restaurações, né? Tudo que a gente acrescenta no dente, ou tira, ou muda a anatomia, a gente trata justamente na dentística, né? Mudando a forma, melhorando, restaurando, trazendo de volta, enfim. A dentística é essa especialidade que trata dessa área da odontologia. Certo. Pegando um ganchinho aí dentro da dentística, queria saber. Existe forma de dente específica para determinadas pessoas? Como é que é essa resolução, assim? A gente parte do princípio, né? O sorriso das mulheres, né? Geralmente é um sorriso um pouquinho mais sutil, né? Ele tem linhas mais sutis, não tem linhas tão marcadas. Os dentes, eles são um pouco mais arredondados. Obviamente, isso não vale para todo mundo, né? O ser humano, ele é individual. Mas a gente consegue ter algumas características em que nas mulheres são mais marcadas, nos homens são mais marcadas. Geralmente, nos homens, a gente tem linhas mais retas. Mas, no geral, na população em geral, a gente tem alguns formatos de dentes que a gente chama de formatos ovoides, formatos triangulares, formatos mais quadrados. Então, baseado no que o paciente já tem ali de dente, a gente termina trabalhando para seguir mais ou menos aquilo ali, que vai respeitar a naturalidade do sorriso, do rosto do paciente. Perfeito. E assim, Thaís, a procura no consultório
né, em relação ao tratamento. Você consegue sentir, de fato, quais tratamentos são mais buscados atualmente para melhorar essa estética do sorriso? Hoje, realmente, as facetas em resina, as lentes de contato, tão procuradas pelas pessoas. Realmente é o que as pessoas mais procuram, né? Mas eu sempre bato na tecla que não é exatamente o mais indicado para todo mundo. Não é para todo mundo, na verdade. Não é que não é indicado. Existem as indicações corretas, mas lentes de contato, facetas em resina são... Lá no consultório é o que mais se procura a fazer. As pessoas querem transformar o sorriso dessa forma. Perfeito. E assim, por falar em faceta de resina, né? E também a outra que é tão procurada, eu acho As que... lentes de porcelana, As lentes né? de porcelana, né? Fala para nós, porque existe muita dúvida, né, entre faceta e essas lentes de porcelana. Qual a diferença entre elas? Durabilidade? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais respondo no consultório diariamente. Né? A diferença, basicamente, é o tipo do material. As resinas e as porcelanas. As porcelanas, né, elas são materiais que precisam de uma fase laboratorial. Então, o paciente chega no consultório, o dentista trata, né, faz um preparo, e esse preparo, né, é moldado e vai para um laboratório, que vem essas peças prontas para serem instaladas pelo dentista no paciente. Já as facetas em resina, elas são construídas pelo próprio dentista diretamente na boca do paciente. Então, essa é a primeira diferença. Após isso, as porcelanas, justamente por ter essa fase de laboratório, elas conseguem ter uma durabilidade, um polimento mais prolongado. Coisa que as resinas precisam de alguns cuidados maiores para poder conseguir manter um polimento, um brilho, uma estética, né? Que a gente consegue fazer isso dentro do consultório, né? Mas como é construído ali, a gente precisa realmente ter algumas manutenções, alguns cuidados. Uma diferença importante, né, existente também entre o uso das resinas e das porcelanas é o custo, né? O custo de material é bem diferente, né? Existem algumas diferenças. E em relação aos reparos, a porcelana, uma vez que ela quebra, que ela trinca, a gente precisa remover aquele trabalho todo daquele dente e fazer outro novamente. As resinas, a gente consegue fazer alguns reparos. É uma grande vantagem da resina composta. A questão da durabilidade também tem uma diferença, né? Tem sim. Na verdade, as porcelanas, por si só, elas têm uma durabilidade muito grande. Mas, no geral, a durabilidade sempre vai depender muito mais dos cuidados do paciente, né? Cuidados de higienização diária, cuidados de consultas de manutenção e prevenção, do que propriamente pelo material, né? A gente tem uma vida útil realmente aí, por exemplo, das resinas de 5, 10 anos, mas elas podem durar até muito mais tempo, tá? Depender do cuidado, né? Do paciente. Perfeito. E assim, trazendo para uma demanda que eu acho que chega muito no consultório, é a procura de um tratamento que é muito mais rápido, que não entraria, no caso, a faceta, nem a lente de porcelana, que é o tratamento clareador, né? E o clareamento realmente funciona, esse clareamento dental? Existe algum risco? Qual a indicação, doutora? Então, o clareamento, ele também é um tratamento muito procurado. Inclusive, em muitos casos, eu trato ele como um tratamento quase que obrigatório a ser feito previamente, principalmente quando a gente vai trabalhar com resinas, né? O clareamento, ele é um dos procedimentos mais seguros que a gente tem no consultório odontológico, né? Aí muita gente fica com medo, fica perguntando, e aí, será que é mesmo, né? Mas o clareamento, quando ele é bem indicado, quando a gente consegue fazer um bom diagnóstico ali do paciente, ele é super seguro, ele realmente consegue clarear bem os dentes, né? Se aquele paciente, aquela saúde bucal está apta a receber o clareamento, geralmente ele tem um resultado muito bom. Ele realmente consegue ter um bom nível de clareamento nos dentes do paciente. Certo. E existe riscos? Algum risco? Os riscos que a gente trata é quando a gente não diagnostica bem, que seriam Certo, o quê? Quando perfeito. a gente tem situações em que o paciente pode sentir muita sensibilidade, que infelizmente é o que acontece muito hoje em dia, né? Muitos pacientes com queixa de sensibilidade, mas muitas vezes por alguma falta de ajuste ali no diagnóstico, né? Então, quando o risco que se tem é quando a gente não trata antes essa sensibilidade. Mas, no geral, por exemplo, clareamento não enfraquece os dentes. Ele não mexe na estrutura tem uma dental. ideia, né?
Isso, ele não mexe na estrutura dos dentes para enfraquecer o dente e o dente quebrar. Não, isso não acontece. Ele age ali, mexendo, quebrando a molécula do dente que dá a cor, né? do pigmento que ele quebra essa molécula. Ele não vai mexer em estrutura. Então, não há risco de fratura, por exemplo. Perfeito. Agora, falando sobre como encontrar o equilíbrio em relação, né, a relação naturalidade, exagero. Porque hoje vemos muitos sorrisos extremamente brancos e dente muito com volume, né? Aumentado, que você vê o sorriso da pessoa e só vê dente. E vê também aquela coisa, luz reluzindo assim, né? E aí, como encontrar o equilíbrio? Como você, que é um especialista, faz esse trabalho lindo, porque eu acompanho seus casos e é a minha dentista que fará os meus trabalhos. Então, assim, eu confio. E assim, como é que você consegue buscar equilíbrio para um sorriso perfeito, satisfatório para o paciente, né? É um desafio hoje em dia, porque, na verdade, hoje eu percebo um certo movimento das pessoas voltando um pouco mais à naturalidade e agradeço demais por isso, porque realmente existe uma busca do tudo muito estético, tudo muito bonito, e muitas vezes a gente entra justamente no que você falou, em desequilíbrio, né? O que é que eu tento explicar ao meu paciente que é um sorriso bonito? Quando a gente chega, você chega com um sorriso transformado, a pessoa sabe que você está mais bonita, percebe que você fez alguma coisa, mas não sabe o que foi, porque tá tão bonita, tão natural, Né? que você não sabe o que foi feito. Então, a naturalidade é isso. Você saber que melhorou, a pessoa está mais bonita, mas não sabe o que foi, porque não existe o exagero, o dente não tá gritando. Então, hoje existem técnicas, né, do dentista, né, técnicas mesmo que ele usa para construir essas facetas, seja em resina, seja em porcelana, né, o que ele vai buscar de estética para o caso, materiais e formas do dente mesmo, para que a gente consiga trazer esse dente de uma forma muito mais natural, que ele não grite, que ele não fuja do que vai ser, do que vai dar saúde ao sorriso dele. Porque, como você falou, não é só a questão de ser muito branco. Muitas vezes a gente encontra, infelizmente, muito excesso de material, né? Isso acaba desequilibrando a saúde da gengiva do paciente. Então, a estética não é só, estou com um dente branco, estou com um dente bonito. Muitas vezes aquele dente tá gritando. Chega primeiro do que a pessoa, né? Então, esse equilíbrio, ele vem muito desse senso de que o sorriso, ele faz parte de um todo. Ele faz parte da estética do rosto, né? A pessoa precisa estar com a face equilibrada. Então, para isso, a gente precisa buscar justamente uma cor que fique, né, em harmonia com o rosto do paciente, o formato dos dentes, né, todo esse equilíbrio junto para que esse sorriso não grite e saiba que se chegou primeiro o sorriso do que a pessoa, então está em desequilíbrio. É verdade. Olha só, em relação à durabilidade dos tratamentos, os resultados são permanentes? Você já mais ou menos que falou, né? Poderia dizer durabilidade em relação a clareamento, durabilidade em relação à faceta. Mas acho que você já falou um pouco sobre, mas diz para nós. Em relação a tratamentos restauradores, que seriam justamente as facetas, né? As lentes, porcelana. Como eu te falei, a vida útil de uma resina pode durar 5 anos, geralmente, por esse tempo, 5, 10 anos. Isso não quer dizer que deu esse tempo, ela vai se acabar, vai se quebrar de jeito nenhum. Vai estar muito mais associada justamente aos cuidados. Então, a alimentação do paciente conta muito, né? Hoje a gente tem uma alimentação muito mais ácida, aí entra em outros fatores, como apertamento dental, pacientes ansiosos que apertam muito dentes, tudo isso pode fazer com que processos restauradores durem um pouco menos. Então, por isso que a gente orienta sempre no consultório, para que haja esse cuidado em casa e de consultas de manutenção para que dure o máximo de tempo possível. Bem assim com os tratamentos clareadores, né? Com os tratamentos clareadores, sempre indica, é um pouco menos de tempo que a gente passa. Uma vez que o dente já é clareado, ele geralmente não volta à cor que ele era inicial, ele pode adquirir ali ao longo do tempo com pigmentos de alimentação, de alguns hábitos do paciente, mas nada que alguma atualização de clareamento, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, não traga aquele sorriso branquinho que todo mundo sempre gosta. Muito bom.
Olha só, agora chegamos no momento tão esperado que você vai dizer palavras bem diretas assim, mito ou verdade, um bate-pronto assim, que vai ser bem legal aqui. Bem direto, né? Bem direto. Thaís, todo mundo, todas as pessoas podem colocar facetas? Não, nem todas as pessoas podem colocar facetas. Existem as indicações corretas. Certo. Você já respondeu que era sobre clareamento, sobre a questão de enfraquecer. A gente passa essa. Tá certo. Resina pode ficar bonita e natural? Sim, com certeza. É o que eu trabalho todos os dias no consultório, levantando essa bandeira da resina natural. Perfeito. Escovar os dentes com bicarbonato clareia os dentes realmente? Eita, essa é uma dúvida grande, né? É como eu digo para muitas pessoas, né? O bicarbonato, uma vez que você escova com ele, uma vez perdida, ele pode dar uma sensação de dente mais claro. Por quê? Porque ele vai remover algumas manchas superficiais. Mas não é o mais indicado, né? Ele não vai clarear o dente, ele vai dar uma sensação de dente um pouco mais branco, porque ele remove mancha superficial. Mas se você ficar usando ele diariamente, você pode terminar adquirindo alguma sensibilidade. Então, não recomendo em recorrência, mas pode sim dar essa sensação de dente um pouco mais claro. A estética do sorriso começa pela saúde bucal? Ah, com certeza, com certeza. Sem saúde bucal não existe estética. Não adianta fazer facetas, lentes do material que for. Se não existir um equilíbrio de saúde gengival, né, de higienização, tanto que não adianta a gente fazer nenhum tipo de material estético, nenhum tipo de procedimento estético se o paciente está com cárie, se o paciente não tem uma boa higienização. Então, sempre pela saúde. Sempre pela saúde da boca. A questão básica é o principal para tudo, né? Sim. Qualquer medida que a gente vai tomar de tratamento, seja um aparelho, seja o que for, né? Exatamente. Realmente. Se o paciente ele não tem o hábito muito bem feito de higienização, muitas vezes a gente inserir qualquer outro material, seja restaurador, seja um aparelho ortodôntico, vai terminar prejudicando muito mais, né? Então, a saúde, ela precisa realmente estar em dia. Perfeito. Para encerrarmos esse nosso momento aqui tão enriquecedor, qual mensagem você deixaria para quem sonha em construir, melhorar o seu sorriso? É uma mensagem que eu converso muito com os meus pacientes, né? Muita gente chega ao consultório imaginando que, meu Deus, será que é possível? Eu tô com esse sorriso assim, ou um dente escuro. E a mensagem que eu deixo é possível, né? Pode não ser o procedimento que você imagine, pode ser que seja feito de uma outra forma, mas sempre é possível melhorar o sorriso. Ninguém merece viver se limitando a sorrir. Todo mundo merece sorrir. Todo mundo merece sorrir. Então, é possível ter um sorriso de volta, ter um sorriso natural, ter um sorriso bonito e principalmente saudável, né? Que existem tratamentos muito modernos, né? Com dentistas capacitados, que você pode realmente recuperar o sorriso. É possível sorrir de volta. Tá vendo, pessoal? Que coisa boa. Quanta informação enriquecedora nesse momento. Eu gostaria de agradecer a sua participação, né, Thaís, por compartilhar com a gente aqui tanto conhecimento incrível, assim, que eu sei que vai enriquecer as pessoas a tirarem dúvidas, né, a sanarem suas inquietações sobre essa área tão importante, tão sonhada, né, porque muita gente sonha em ter um sorriso lindo, construído por uma especialista. Eu agora volto aqui. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do Dente em Foco. Não esquece de ativar as notificações e se você gostou desse conteúdo, envia para seus familiares ou amigos e nos acompanhe nos próximos episódios, pois traremos muitos outros temas importantes, relevantes para sanar suas dúvidas e para você cuidar da sua saúde bucal e dos seus familiares. Até mais um episódio.